Se quiser comentar como é que tá o som. Dá um feedback aí pra nós de Uhum. tudo. Beleza. Acho que dá pra gente já começar, né? Vamos retomando, então. Por enquanto não chegou ninguém, mas vamos começar. Vamos sim. Então, boa noite para quem já chegou, para quem vai chegar, para quem noite. está entrando aí. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, né? Diante da mudança de ambiente e ajuste, enfim. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Mas estamos novamente com o nosso projeto Espiritismo e Psique, né? Grazi, Aline, é muito bom estar retomando com vocês esse podcast. Eu gosto muito de fazer, aprendo muito com vocês e é sempre uma experiência muito positiva. Então, hoje é a abertura da nossa segunda temporada, né? E como de praxe, aí eu vou passar a palavra para vocês apresentarem os temas que nós vamos conversar, né? E eu e a Aline aqui vamos revezando o microfone aqui hoje. Então, Aline, faça as honras. Olá, pessoal. Estamos de volta. Depois de um tempo parado, a gente ficou um tempo pensando sobre voltar, né? E estamos aqui novamente. Então, aproveitamos a oportunidade hoje, né, para falar um pouco. A gente se inspirou, eu diria assim, em Divaldo Franco, mas com isso a gente pensou também, né, também com coisas que as pessoas nos pediram nos últimos dias, semanas aí, meses, né, para a gente abordar nessa próxima temporada as questões relacionadas um pouco mais para o lado do nosso pensamento, inspirado um pouco na psicologia da Joana de Ângeles, direcionando para nossas emoções. Então, aceitamos sugestões de temas dentro dessa linha, outros também que a gente consiga adequar. E estamos aqui de volta. Isso mesmo. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas na nossa segunda temporada, que será, como eu sempre disse, de grande amor estar aqui. E é por isso mesmo que hoje nós vamos falar sobre o Divaldo, né? A Aline vai falar algumas palavras sobre ele, né? A pessoa Divaldo. E, claro, a gente remete sempre a pessoa Divaldo, o médium Divaldo, a palavra amor. Eu sempre via nas palestras dele, não teve, acho que nenhuma as poucas que eu assisti, que não falasse sobre o amor. Então, a Aline vai primeiramente ler o Evangelho, que nós começamos sempre, né? Para a gente se conectar também e para a gente fazer um podcast muito gostoso, muito de aprendizado e de compartilhamento com vocês. Bom, só para esclarecer, o Guilherme e a Grazi estão aqui de testemunha, que eu abri o Evangelho ao acaso e saiu sobre a piedade. Até então a gente achou que não tinha muito sentido, mas vamos lá. O capítulo 13, no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos, e dos vossos semelhantes, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir esperança e resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem argura de gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que esses deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime
quanto essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará a felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Eu acho que esse parágrafo, apesar de aberto ao acaso, explica muito bem o que foi a jornada de Divaldo Franco durante essa última encarnação. Eu vou só fazer uma breve descrição, né, do que a gente tem da biografia de Divaldo, que a gente pegou assim, o que é mais importante e a gente vai conversando. Então, foi um dos médiuns mais respeitados, oradores espíritas no Brasil. Nasceu em 5 de maio de 1927. Então, faleceu agora aos 98 anos, a gente sabe, né? Em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo dedicou a sua vida à divulgação do espiritismo e à prática da caridade. Desde jovem, né, muito pequenininho, ainda criança, ele começou com as manifestações da mediunidade, na década de 40. Passou a atuar como médium psicógrafo e psicografou mais de 250 obras de diversos espíritos, especialmente o espírito Joana de Ângeles, que era sua principal mentora espiritual. Em 1952, fundou, ao lado de Nilson Souza Pereira, a Mansão do Caminho, uma instituição filantrópica localizada em Salvador, que já acolheu e educou milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Teve aproximadamente 70 anos de dedicação ao movimento espírita, então ele começou próximo dos 20 anos, quase 18 anos dedicado à divulgação do Evangelho e à doutrina espírita. Tornou-se uma figura internacional, tendo proferido palestras em mais de 70 países, promovendo princípios do espiritismo, codificado por Allan Kardec. Seu trabalho é amplamente conhecido com profundidade espiritual, carisma e compromisso humanitário. E esse compromisso que Divaldo teve foi muito dedicado à Mansão do Caminho, que é uma instituição socioeducativa, localizada em Salvador, que fica lá na favela do Pau da Lima, que falava muito, fundada em 15 de agosto de 1952. Foi inspirada nos princípios de caridade e do amor ao próximo, ensinados pelo Espiritismo. E aí ele oferece lá a educação gratuita, desde creche até o ensino médio, além de atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e diversas oficinas profissionalizantes. Acolheu, beneficiou várias crianças, jovens e famílias que são encaminhadas até lá para que sejam acolhidas. E dentre essas crianças, Divaldo Franco, ele registrou, adotou, registrado como seus próprios filhos, cerca de 685 crianças que não poderiam ser adotadas, que não teriam sido acolhidas por outras famílias, e ele assim desejou. E assim ele tratava essas crianças. Entre essas, mais de 6.000 crianças já foram acolhidas pela Mansão do Caminho. E o trabalho da Mansão do Caminho continua e vai continuar, esperamos que por muito tempo, que foi um legado que ele nos deixou com esse exemplo dessa lição de caridade, amor e da piedade. A Aline começou a ler enquanto o Guilherme estava montando aqui para nós. E aí, quando ela leu uma frase que diz: a piedade bem sentida é o amor. Então, realmente nada por acaso, a Aline chegou e eu falei, eu não consegui preparar nada, Como sempre, às vezes a gente não conseguia preparar nada, mas sempre nós estamos sempre intuídos a falar alguma coisa quando a gente faz por amor, para o bem e com a nossa intenção, de melhor forma. E sobre o Divaldo, eu até comentei com a Aline, falei, Aline, eu não conheço muitas obras de verdade, principalmente da Joana de Ângeles. Mas a Aline já tinha me passado, e eu fui procurar lá nas nossas conversas, um trecho de um livro, do Divaldo, que é da Joana, chama-se Plenitude. Várias vezes já foi falado isso em algumas palestras lá na casa, sobre citações desse livro. Eu ainda não li,
Mas esse trecho que a Aline me passou, eu acho provavelmente foi para vir aqui nos podcasts anteriores. E claro que a gente falando de Divaldo, em Mansão do Caminho, em todas as questões de que ele, né, esse ser espiritual, veio como missão, né? E ele, como nós nascemos simples e ignorantes, mas no desenvolver da nossa vida, nós escolhemos os nossos aprendizados e nossas experiências, ele escolheu a divulgar a doutrina e a fazer a caridade, que era o trabalho dele de grandiosidade, né? Tanto a caridade material da Mansão do Caminho, do acolhimento das crianças, das pessoas que ali viviam e vivem, como a caridade das palavras. E eu me recordo muito bem a primeira vez que eu fui ver uma palestra dele aqui em Ponta Grossa, ali no Verde. E claro que multidões, né, de pessoas sempre ali, sempre muita gente. Eu não fiquei perto, eu não conseguia ver ele, assim. Mas não tinha telões naquele dia para a gente ver ele pertinho. Eu não lembro se teve outras vezes, mas todas as vezes que eu fui não tinha. E eu falei, mas eu queria tanto ver ele de pertinho, né? Porque no celular, na televisão é uma coisa, mas perto deve ser uma emoção muito grande, né? Ter ele próximo, porque aquelas palavras com a mansitude, com uma leveza, assim, só pelo fato da gente assistir as palestras dele, acalma tanto nosso coração. Não sei se o Guilherme já assistiu alguma palestra dele, mas as palavras dele, e a falar corretamente, né? Já, nossa, eu ficava assim assistindo, né? Enfim. E é claro que ele, como todos nós, também tivemos, né, teve muitos percalços na vida, né, principalmente da parte da mediunidade. Existe um filme, né, Aline, do Divaldo. Me recordo o nome. Mensageiro da Paz. Mensageiro da Paz. Isto. Que eu assisti e fala muito claramente, né, mostra muito claramente das dificuldades também que ele enfrentou. E com muita evolução espiritual, com essa missão que ele teve e terá, né? Em outro plano, ele foi esse divulgador da doutrina, divulgador do amor, das palavras, da caridade, da compaixão e da piedade, que a piedade bem sentida é o amor. Nunca mais vou esquecer essa frase. O Divaldo, ele foi uma figura midiática, né, muito importante para o espiritismo aqui no Brasil, né? Uhum. Eu confesso para vocês que eu conheço pouco a obra dele, mas é difícil quem não conheceu, não viu ele ou na TV. E recentemente a gente vê muita coisa na internet sobre ele, né? Muitos cortes, muitas entrevistas que ele deu e muitas palavras, assim, até mesmo das pessoas. Já vi muitas pessoas que até não são espíritas, né? Que e já compartilhando e sempre trazendo essa mensagem, né? E o que mais chama atenção, né? Eu estava pensando, a Aline abriu, né, o livro dos Espíritos, e daí caiu nessa mensagem da piedade, né? Uhum. E ouvindo vocês falarem, assim, é tão... né, eu me pego e reflito bastante sobre isso, sobre a questão da caridade, né? Porque a caridade, assim, a gente se doa ali, às vezes doa um bem material, doa, né, até um dinheiro, às vezes você doa para caridade e tal, mas a piedade tem o negócio de você doar a tua compaixão, né? Você estar doando, né, a compaixão do teu espírito para alguém que está passando por uma dificuldade, né? E às vezes... Bom, aí eu até pergunto para vocês, né, da visão do espiritismo sobre isso, né, claro, acho que uma coisa não compensa mais que a outra, né, mas o ato vamos pensar assim, né, eu sempre imagino, assim, às vezes a pessoa tem, né, muitos recursos financeiros, muitas posses e tal, e para ela é confortável doar, né,
vou fazer uma doação em dinheiro. Mas será que para o espírito dela é bom, às vezes, não dedicar um tempo e ter compaixão com o outro, de fato? Será que uma evolução espiritual, né, não seria necessário, às vezes, até a pessoa se doar para isso, né? Eu gosto muito, assim, das ações que são promovidas, principalmente nos centros espíritas, aos quais até eu já tive a oportunidade de participar e frequentar e realizar, né? Não só doação de alimento, mas fazer o alimento e doar isso para a pessoa, né? Agora que está vindo frio, né? E agora a gente já está escalado, né, para as sopas, né, que o pessoal faz agora para doação, né? E eu gosto muito de ir lá e fazer, né? Não só dar o dinheiro, né? Porque o dinheiro às vezes é assim, beleza, né? Pega R$50 de cada um, né, e faz uma ação. Mas você tá lá vendo a realidade das pessoas, né? Também doar, né, o dinheiro, ir lá e fazer, enfim, né? Existe um fator assim comparativo, alguma coisa assim, né, diante da doutrina do espiritismo em relação a isso? Você fala Existe um até o que eu lembrei agora. Acho que eu me lembro o trecho que fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o óbolo da viúva, né? Que até tem uma história, agora não vou saber detalhadamente para relatar aqui, mas um exemplo até que ele dá ali é de uma mãe que está caminhando com uma filha e ela fala assim, que quer fazer uma caridade e a mãe vai fazer uma doação em dinheiro. Ela diz, mãe, me dá um dinheiro para eu fazer uma doação. A mãe diz, não, porque é muito fácil eu te dar o dinheiro e você fazer isso. A verdadeira caridade é aquela que você realmente faz o esforço. Então, se você não tem esse dinheiro para dar, você pode ir lá e fazer algo por essa pessoa. Não necessariamente o dinheiro, né? E até você estava falando, eu peguei aqui, eu estou com esse livro aqui, Triunfo Pessoal, do Divaldo Franco, psicografado por Joana de Ângeles. E aqui, já no prefácio do livro, o que ele traz dizendo, né, que avanços da ciência e tecnologia não são suficientes para transformar o ser humano para melhor. Então, nesse sentido, é que direcionando a psicologia espírita é que faz com que desperte essas reflexões nas pessoas, né? E o exemplo de Divaldo que a gente tem é que foi o exemplo de caridade, de conselhos, de humanidade, de acolher as pessoas, né? Só o fato dele adotar essas crianças para elas dizerem, esse é meu pai, tem alguém que conversa comigo, que me dá essa atenção, independente de tudo que ele deu, porque essas crianças moravam, né, muitos, lá na Mansão do Caminho, mas foram oportunizadas. Hoje ainda estava ouvindo um trecho de uma palestra dele, e ele comentando que tem filhos que se tornaram médicos, que estudaram, que foram para fora do país, enfim. Porque construiu algo valioso na vida da pessoa. Não financeiramente, mas um ser humano de valor, né? Que eu acho que essa é a verdadeira transformação. Exatamente. O que eu vou colocar, a Aline também já falou, mas de uma forma que eu aprendi a diferença, né, que o Guilherme perguntou dentro da doutrina, a caridade por si, caridade, você ir lá e dar alguma coisa material, uma esmola, uma roupa. A fraternidade é o envolvimento com isso. É você se envolver na história da pessoa que você está fornecendo isso, ou se envolver na atitude disso. Você acabou de colocar sobre a sopa. Para preencher o teu coração de amor ao próximo, não basta só ir lá e dar o alimento. É mais fácil, não é? Você disponibilizar um dia da tua semana, um horário, tudo para você ir lá e fazer o alimento, e aquela intenção ser verdadeiramente para o bem, para o próximo, é um sentimento completamente diferente de só doar, de só entregar, né? E a gente vive isso todos os dias. E eu vou falar uma questão que eu vou colocar o nome dele aqui, porque provavelmente ele vai assistir, vai ser um dos nossos convidados, o Marcelo Matos colocou. Então, nós estamos
cada vez mais com muitos moradores de rua, né? E muitos pedintes. Então, você está no carro e aí você vai de sinal em sinal passando, né, na avenida. Quase todos os sinais tem alguém pedindo uma moedinha. E aí ele colocou, no primeiro, você deu a moedinha, né? Mas se você fizer isso o tempo todo, em todos os semáforos, em todas as esquinas que você parar, não tem a condição, né, de a gente ficar fazendo isso o tempo todo. E aí ele falou, então, nós fazemos o seguinte, você deu, mas tem que dar. Eu lembro que ele falou assim, você tem que dar a moedinha, senão também não vale. Você dá a moeda ali para ele, né? Pro primeiro. Quando você passar no segundo ou no terceiro, ele vai pedir, você vai falar, puxa vida, eu sinto muito, mas eu não tenho, eu acabei de ajudar o teu amigo, o seu irmão ali atrás. E aí a resposta provavelmente vai ser diferente do que uma briga, uma revolta, né? Que costumam acontecer. Mas para isso você tem que ter se envolvido nisso, você tem que ter tomado atitude e ter dado naquele primeiro momento. Para depois você dar continuidade e acabar não tendo mais a moedinha ali. E falar é a sinceridade, né, da atitude. Então me veio isso na minha cabeça também, essa lembrança, e bem lembrado, tipo, mas tem que dar na primeira, senão não vale se mentir lá, lógico, né? Mas essa questão realmente do envolvimento, do dispor de um tempo, de você saber da história das pessoas, às vezes, muitas vezes, você tem um mendigo ali, todo santo dia que ele está ali naquela esquina, se interesse por ele. O que foi que aconteceu? Por que será que ele veio, né? Que ele estava ali. A Aline colocou do Divaldo, né? Sempre retomando no Divaldo da história. Você já pensou ele conhecer todas aquelas crianças? E construir uma vida daquela criança que foi abandonada, ou então, né, por algum risco, foi adotado. Que lindo, né, isso? Será que nós somos capazes de fazer isso? Será que nós somos capazes de tamanha caridade, tamanha piedade, né, e fraternidade? Então, isso também para a gente refletir, que o pouco que a gente faz aqui, que seja com envolvimento, que seja com esse bem ao próximo, de se envolver naquilo que você está fazendo. Exatamente. Eu penso também quando a gente fala de dedicar, que a mediunidade também é uma caridade. Uhum. Divaldo também falava sobre isso e a caridade dele foi, vamos dizer que 80% dedicada à mediunidade dele. Mas nesse sentido de dar de graça o que se recebeu de graça. Então, a capacidade que ele tinha de perceber o conselho que a pessoa está precisando, uma orientação, uma palavra, é um tempo que ele está dedicando para isso, mas também demanda estudo, de esforçar-se por fazer o bem. Até, eu também assisti essa semana, era até um relato que ele deu numa palestra, de um dia que ele tinha vindo aqui para Ponta Grossa, mas acho que deve ter sido uns 4 anos atrás, mais ou menos, que ele disse que estava sendo assediado espiritualmente por alguns espíritos obsessores que não queriam que ele falasse sobre o Evangelho, que eram contrários à doutrina espírita, contrários aos ensinamentos de Jesus. E ele disse que estava se sentindo mal e estava sendo influenciado, inclusive, durante a palestra. E aí ele precisou pedir ajuda da oração de algumas pessoas para isso. E como ele diz, quando a gente faz um trabalho desse, é lógico que vem forças contrárias para que a gente não consiga. O esforço é grande, então a gente precisa persistir e insistir, né? E aí, até quando a gente vem aqui gravar, né? Eu falo assim, não dá, daí dá problema no microfone, dá problema no link, dá não sei o quê. Por quê? Porque eles não querem que aconteça, mas a gente teima e a gente senta, se concentra com calma, com tranquilidade, com gratidão e faz. Isso também é caridade. Né? Sim. Esses últimos dias eu ouvi algumas pessoas que mudaram algumas atitudes, alguns comportamentos
ouvindo o nosso podcast, essa conversa que a gente tem aqui. Isso também é um movimento que a gente faz. Eu sempre disse, né, nos outros, sempre falei que aqui, o Guilherme também sempre colocou isso, né, que aqui a ideia é que a gente estude junto com todos vocês, que vocês despertem o interesse, ou então para quem já está, né, nossos colegas que assistem, estava vendo, e aí foi, né, que nós vamos falar de algumas palavras aqui sobre quando a continuidade, né, dessa segunda temporada, a ideia é falar sobre as emoções. Então nós vivemos disso, né? Nós vivemos das emoções, nós compartilhamos isso com as pessoas. Então a gente vai colocar muita palavra amor, felicidade, né? E aí veio o primeiro podcast com outra palavra, que é a piedade. Eu tô tão feliz disso, de hoje. E olha que eu não tinha trazido o evangelho, né, Aline? Daí eu falei, tá, vamos, porque ela estava com o livro, eu estava com o papel. Não, então vamos cá. E deu tudo certo, né? E que mais você quer colocar sobre isso? Então, o que eu apontei aqui, né, ainda seguindo a ideia que a gente pegou para hoje, né, o ponto de Valdo Franco, mas ele foi muito orientado por Joana de Ângeles, que foi sua mentora espiritual, né? Que é um espírito elevado, a gente sabe, né? Que ditou muitas obras para ele. É um espírito que se dedicou à tarefa de consolar e educar seres humanos na sua evolução moral. Então, na ideia de que somente a ciência, somente o estudo das coisas lógicas não traz uma evolução moral para as pessoas, né? Então, dentro dessa linha psicológica, né, direcionando para essa evolução espiritual e moral, é que Joana de Ângeles dedicou a sua tarefa. Então, junto com o Divaldo, ditando essas histórias, bastante focada na psicologia espiritual baseada em Carl Gustav Jung. Já falei várias vezes aqui que eu estudo psicanálise. E esses dias comprei um livro, até não me aprofundei na teoria de Carl Jung, mas é o que Joana de Ângeles traz bastante, né? A questão de alguns arquétipos. E conhecendo um pouquinho mais sobre Jung, a teoria dele, até um pouquinho da biografia dele, de que ele também ele iniciou a sua trajetória com a psicanálise, né? E ele aprofundou no sentido de que a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos sentimentos têm um fundo espiritual. Então, como ele veio de uma família que, né, a avó, o pai, a mãe eram médiums e tinham manifestações, faziam reuniões até em casa, entre a família, e então ele dizia assim que realmente a nossa mente, ela não é puramente nossa. Ela é muito influenciada pelos espíritos, por essa coisa que a gente até então não conhece absolutamente inteiramente, né? Mas ele trouxe isso. Então, essa conexão da psicologia com o espiritual, Jung tratou bastante. Então, Joana de Ângeles agrega isso, né? E eu peguei aqui um trechinho do Triunfo Pessoal, aqui, que ela fala sobre a importância da integração com a religiosidade. E ela diz assim, né? Quando alguém diz bom dia, ou durma bem, ou seja feliz, imagens arquetípicas predominantes em sua natureza interna exteriorizam a sua procedência espiritual e seu sentido religioso e existencial mediante uma formulação rica de desejos saudáveis. Igualmente, quando pragueja ou recalcitra, amaldiçoando ou blasfemando, repete imagens no mesmo tipo, no sentido oposto, que se lhe encontram no inconsciente pessoal remanescentes da vigência religiosa que lhe é ancestral e predominante. Então, tanto dentro da psicologia como dentro da ideia espírita, eu penso assim que qualquer palavra pode ser uma oração ou absolutamente o contrário. Quando você diz bom dia, quer dizer que você está realmente desejando que a pessoa vá e tenha um bom dia. Se você diz uma coisa ruim,
parece que você está desejando isso para a pessoa também. Então, isso se realiza, se materializa. Mesmo que eu pense que aquilo pode não me afetar, mas se eu fico remoendo aquele pensamento da pessoa, eu já saio amargurado, eu já vou tratar alguém mal, e isso vai me desencadear um monte de problema ao longo do dia. Então, eu tenho um efeito contrário. E aí que impacta, né, de pedacinho em pedacinho na nossa evolução. Pode, Guilherme. Eu tô vendo que ele sempre, tá assim. É sempre a intenção, né? Sim. Esse é o negócio, porque você colocou bem certinho ali um exemplo, né? Você falar bom dia para uma pessoa de uma forma rude, né? Poxa, você vai encontrar a pessoa já de manhã, já vai lançar um bom dia ali, bom dia, mal-humorado, poxa, você não está desejando bom dia para a pessoa, então. Né? E aí entra a questão das emoções, né? Porque algo muito complexo, porque você pode até mascarar isso, né? Entra até a questão da teatralidade, né? Porque às vezes você está mal-humorado, você está, né? Mas qual que é a intenção que você está projetando, né? Ao proferir uma palavra ou, né, expressar algo? E entra a questão, né, de você usar a tua mentalidade, né? Enfim, é toda essa abstração, né? Eu acredito que é muita coisa que eu aprendi a observar estudando com o Espiritismo também. Porque tem muita coisa que né? Como você bem colocou ali, né? Que a gente não consegue, e já falamos muito sobre isso, né? Nos episódios anteriores, que a gente não consegue chegar uma linha racional para explicar tudo o que acontece com a gente mesmo. Né? Né? A gente não consegue administrar totalmente nossas emoções. Né? Então, só o estudo racional das coisas não vai chegar no nosso autoconhecimento. Né? Não vai ser útil para o nosso autoconhecimento. Né? Então, seja a doutrina espírita ou qualquer outra religião, né? Ou outra doutrina que preza esse caminho de piedade, de bondade, de caridade, né? Ela visa você enxergar o outro com empatia, né? E acabar conhecendo você mesmo, né? E eu acredito que tudo se resume a essa questão da intenção, né? De você realmente... estamos aqui numa sexta-feira, às 20 horas e 33 minutos, né? Porque a gente queria fazer isso. Isso. Né? A gente, e nunca foi, vamos dizer assim, maçante fazer esses episódios, né? Sobre o Espiritismo, porque diante da nossa rotina, diante de tudo que a gente tem para fazer e tal... Né? Confesso para vocês, hoje eu estava bem cansado, comecei cedo já, tal, mas eu estava empolgado para estar aqui hoje, porque é legal essas conversas, é legal a gente estar aqui, é legal as pessoas, quando já temos comentários, inclusive, que a gente já vai ler, quando as pessoas interagem com a gente ao vivo, né? E até é engraçado, porque os últimos podcasts que eu fiz até foram gravados, né? Não foram ao vivo, né? E é outra pegada, né? Acho que a gente até às vezes foge um pouco da pauta aqui, dá brecha para outros assuntos e a mágica acontece, né? Mas voltando completamente ao assunto, enfim, eu achei bem interessante essa colocação, né? E tudo se resume a isso que eu estava pensando, né? Sobre a intenção, né? Eu acho que é bem por aí, né? Exatamente. E você falou uma palavra de nos conhecermos, porque nós não sabemos nem como somos ainda inteiramente. Mas nós podemos nos conhecer, sim. E trabalhar isso dentro do que nós somos e que nós gostaríamos de ser. Isso a gente chama de reforma íntima. Né? Que vai ser, com certeza, vai ser um tema muito bem, sempre vai ser falado, porque a reforma íntima é nossa, é de cada um. E dentro dela, nós temos o quê? Bilhões de multidões de emoções, que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, passando por essas experiências, vivendo isso. Vivendo as emoções. E para isso é muito importante esse conhecimento.
Por isso é importante nós nos conhecermos, para que a gente não mascare, não, para nossas sombras ou as nossas máscaras sejam as mais fiéis possíveis, né? Eu tenho pedido muito nas minhas orações sobre serenidade, porque eu acho incrível esses seres, Divaldo, Chico, todos que já passaram por aqui, a serenidade como eles faziam e fazem as palestras, né? Então, eu tenho pedido essa emoção, porque é uma emoção. A serenidade é você tentar, no dia a dia, da correria, dali, dar uma respirada e pedir a serenidade. Porque assim a gente consegue pensar em algo, em alguma coisa que eu necessito fazer naquele momento. E para mim é esse trabalho de olhar para dentro, calma, o que você está pensando, o que está sentindo, para eu voltar para vocês, ou para voltar para fazer a minha atividade, ser melhor. Isso gera todas as emoções. Passar estresse, passar a briga com alguém, um bom dia que não me responderam direito e eu já não gostei, né? Como você vai reagir a isso? A intenção e eu vou falar uma frase agora que o Divaldo falou numa das palestras que eu assisti, que aí vem o amor. Aí vem a compaixão. Porque por mais que o outro não te dê bom dia, o amor, ele não precisa ser retribuído. O beneficiário é você, sempre, que doa. Dê um bom dia. Se ele não responder, tá tudo bem. E segue fazendo e continuando dessa forma. A Grazi sempre diz que ela não conseguia entender o conceito de sombra, mas ela deu uma explicação bem completa agora. Acho que agora eu consegui, né? Então, eu queria chegar aí, né? Porque Joana de Ângeles, em vários momentos, eu estava procurando até no Triunfo Pessoal, que ela dá uma descrição bem breve sobre os arquétipos. Mas para quem não sabe o que é, esses arquétipos, tanto Joana de Ângeles baseia nos arquétipos junguianos. Que ele fala que nós temos vários arquétipos, se não me engano são 13, são vários. Segundo ele, são, portanto, memórias e experiências dos nossos primeiros ancestrais, que atuam dentro da nossa psique. A nossa psique é tudo o que compõe o nosso pensamento, sentimentos, onde utilizamos de forma inconsciente para compreender nossas vidas e nossas experiências pessoais. Então, ele deu alguns nomes, né? Então, um deles é o que ele fala, né? Joana de Ângeles fala sobre, nesse livro Triunfo Pessoal, fala sobre a sombra, a ânima, ou ânimos, e o velho sábio, né? E ele diz assim que isso tudo vem, na verdade, tratando sobre os ancestrais, quer dizer assim que desde avós, tataravós, enfim, costumes, ideias, formas de pensar são levadas para os próximos, né, da linha genética. Até geneticamente pode ser transmitido. Mas se a gente pensar que nós somos seres espirituais, que somos milenares, que a gente pode já ter vivido com essas pessoas, com esses comportamentos, é uma outra maneira que a gente tem de trazer isso. E se a inteligência acompanha nosso espírito já milhares de anos, então é daí que vem a composição, né? A formação desses arquétipos, que carregam a nossa essência individual de cada um. E o que explica muito, né, faz bastante sentido, até Jung coloca nessa maneira, que como que você vive numa família que tem certos costumes, certos hábitos, crenças, rituais próprios, e às vezes tem uma pessoa que não, é diferente. Como é que ela convive naquele meio, mas ela não tem a mesma característica que os demais? Porque isso já veio milenarmente, talvez não era dessa família, talvez de um outro lugar, de um outro país, tem coisas que vêm com a essência. E aí vem o velho sábio, que seria
é aquele que carrega grande conhecimento, uma bagagem, experiência e valor. Aí temos o ânimo e a ânima, que é o que anima, né, o que dá os nossos impulsos, né? Ele fala sobre o feminino e o masculino, que devem estar supostamente em equilíbrio, mas o que nos impulsiona, né, incentiva a fazer certas coisas. E aí, a sombra, que é aquilo que nos assombra mesmo, aquilo que assusta, aquilo que incomoda, que nos perturba e que a gente normalmente não tem facilidade de aceitar. Né? Mas aceitar a sombra é entender que, por que eu fico com raiva se fulano não me deu bom dia? Por que eu vou ficar com rancor? Então é uma coisa que eu preciso trabalhar, iluminar essa sombra. Isso aqui é um problema que eu tenho, então vou mudar. Não vou ficar pensando, vou mandar abençoar essa pessoa. Esses dias me falaram, abençoe, peço para Deus abençoar. Que Deus abençoe para que o dia dele seja bom, mesmo que ele não me deseje isso. E aí a gente vai levando, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai iluminando essas sombras e vai se tornando aos pouquinhos uma pessoa melhor. A gente acaba sofrendo menos quando a gente vai vencendo essas sombras aos pouquinhos. Depois que eu aprendi, sim. Mas sempre tem algo para mudar, né? Uma coisa para despertar. Eu penso que a gente não precisa aprender com os nossos erros somente. Nós podemos aprender com as nossas experiências, né? Que é na vida. E essas experiências são o que a Aline trouxe aí, né? Das nossas sombras, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, das nossas aflições, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Que não é porque nós estamos na doutrina que nós não sentimos isso, ao contrário. Nós estamos vivendo isso para que nós podemos responder melhor a isso. É isso que eu busco na nossa doutrina abençoada, que veio para me ensinar essa reforma íntima. Porque nós somos seres em evolução e estamos passando por essa trajetória. E nessa trajetória, ela se destina a um fim. A um fim, na verdade, por quê, né? Por que passar por essas experiências? Por que a gente tem que evoluir e aprender para chegar na perfeição, né? Que nós já falamos provavelmente em alguns podcasts. E na felicidade. Quem não quer ser feliz? Mas o que é a felicidade para você? É a mesma minha? É a mesma sua? Muitas vezes não. Como era a felicidade do Divaldo? Como era? Era visto isso, perceptível. E aí, eu vou colocar aqui que na palestra ele colocou como abrigos de Deus. Que Deus nos dá os abrigos para a gente conseguir passar por isso. E o primeiro abrigo, qual é? A família. A família é o primeiro abrigo. Porque ali a gente vai aprender tudo isso que a Aline falou. São seres individuais que estão nessa família, convivendo e aprendendo para evoluir. Então ficou claro para mim dessa questão da família, de vir de outros ancestrais que às vezes não faziam parte dessa família, mas precisavam estar ali nessa reencarnação, ou em uma outra, ou na pregressa, né? Então, olha como isso é movimento, né? Como se movimenta, uma coisa leva a outra, em sentimentos e as emoções, né? A vida é muito interessante mesmo. Vou fazer um comentário aqui da nossa espectadora, aqui, a Tainara Nascimento, que ela comentou aqui no nosso chat, né, sobre o Divaldo. A sensibilidade dele para com todos mostra a grandeza do coração que ele tem. Ela complementou assim que o amor leva o evangelho, que o amor levar o evangelho é isso, né? Fazer sem esperar nada em troca. Né? Agora ela mandou outra aqui, né? Podemos falar que a felicidade é aquilo que preenche o nosso coração? Não podemos.
Eu já tinha até marcado um trecho aqui, ó. De todos os arquétipos, isso aqui está a respeito de Jung, né? De todos os arquétipos, o mais importante é o verdadeiro self, que é um arquétipo central, organizador. O self quer dizer si mesmo, né? Que tenta harmonizar todos os outros aspectos para formar um self unificado, inteiriço. O verdadeiro objetivo da existência humana para Jung é atingir um estado psicológico avançado, esclarecido, que ele denomina autorrealização. E o caminho para alcançá-la é pelo arquétipo verdadeiro self. Quando inteiramente compreendido, esse arquétipo é fonte de sabedoria e verdade, capaz de conectar o self ao espiritual. Jung asseverava que a autorrealização não surge de maneira automática, é preciso buscá-la conscientemente. Então, um ser, para ser feliz, ele precisa de autorrealização. E não é uma coisa que acontece automaticamente. É preciso se esforçar para encontrar. Mas para a gente integrar esse verdadeiro self, eu preciso conhecer esse self. Eu preciso de autoconhecimento. E aí, para autoconhecimento, eu preciso encarar de frente as minhas sombras. E quando você preenche o coração, é porque você está alcançando. E aí, né? Alcança essa autorrealização. Então, eu coloquei aqui fiz um desenho que quem nos ensina, né? Qual é o destino, né? Para que a gente vem, tem as nossas experiências, nas nossas várias reencarnações. Qual é o destino? É a felicidade. E como conseguir, então, atingir a felicidade? Com o amor. O amor muda tudo. O amor cobre multidões de pecados. E o amor transforma. E esse amor, eu estou falando, é um amor muito complexo, né? É um amor que você faz ao outro. É um amor que você sente por você, né? Então, é que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo, amar o seu inimigo. E a gente sabe que não é fácil, nós falamos aqui, parece tão simples, né? Mas por que não é? Né? Por que não é? Seria muito fácil ir para a felicidade rapidinho, assim, né? Seres bondosos, caridosos. Mas exercer isso com a emoção é muito diferente. Precisa ter a emoção. Nós precisamos se emocionar na nossa vida, né? Até eu ouvi esses dias uma frase que ela é um pouco dura, mas se a gente parar para refletir, ela faz bastante sentido. Que diz assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. Amar ao próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. E se a gente não faz isso, a vida fica amarga. Fica difícil. Fica. E inclusive e a gente às vezes é forçado a isso, né? E até baseado até em algumas questões da neurociência, inclusive, que uma das coisas que mais tornam as pessoas felizes é fazer a caridade. E às vezes a gente vai meio amargurado, né? Meio com preguiça, meio que não estou afim hoje. Por que eu combinei de ir às 5 horas da manhã? Mas a gente nunca se arrepende. Nunca. É sempre válido, a gente sempre volta preenchido, sempre com mais energia do que foi. Se arrepende de não ter ido um dia que você não foi, né? Eu lembrei agora, esses dias, essa semana, acho que foi essa semana, eu estava conversando com um amigo meu, que, né, até ele é bem mais velho que eu, bem mais experiente, né? E sempre tenho papos assim bem, até como no tom de voz assim dele para mim como conselho, né? E ele comentou algo assim comigo, de várias coisas que ele passou na vida e tal, e ele usou o termo assim, né? Todos nós estamos esperando, né, a morte, né? É a única certeza que a gente tem da vida, né? É duro você pensar dessa forma, todos nós aqui. Mas aí você vai usar o tempo que você tem, né, para ser uma pessoa que não tem empatia pelo outro,
não tem compaixão, não tem piedade, né? Então, eu vejo, analisando tudo que a gente está falando hoje sobre, principalmente emoções, né? E aquela coisa assim, né, da vida, né? Sim, você tem que servir na vida para você sentir, né? Para você ter bons sentimentos. Porque se você começa a ter sentimentos por coisas ruins, não sei se alguém é feliz com isso, de verdade. Não sei. Né? Eu não consigo imaginar, porque, de fato, assim, acho que a gente atinge um certo estágio assim, na vida que a gente sente, né, muita empolgação, às vezes, de fazer boas ações. Eu gosto bastante disso. Às vezes, a gente acaba fazendo amigos fazendo boas ações, né? E a gente acaba compartilhando valores, né? E a gente começa a ver que a gente começa a gerar vínculos de confiança com as pessoas, né? E isso é importante, porque no final mesmo é isso que importa, né? Ter boas amizades, ter bons relacionamentos, porque o final é o mesmo para todos, né? Então, servir é uma verdade, né? A gente tem que buscar isso, né? Como você bem citou, né, Grazi? Se pegar todo o discurso de Jesus, assim, né? Era o que ele... É um resumo, né? Servir, né? Amar o próximo, enfim, praticar a caridade, né? Esses dias eu até estava conversando com a Thay, né, com a minha namorada, sobre, né, e se os milagres de Jesus não foram só esses, né, como transformar a água em vinho, né? Para mim, um dos maiores milagres de Jesus foi esse, né? De ter os seguidores deles, né? De praticar o bem, de querer falar coisas que as pessoas não aceitavam naquela época, mas e promover uma mudança cultural, né? Em prol da bondade, né? De ser uma pessoa diferenciada por isso, né? O verdadeiro poder que ele tinha era, né, o poder de pregar a paz, enfim, né? E eu acho que esses são os verdadeiros mensageiros, né, da humanidade, né, que manifestam a verdadeira vontade de Deus, que é todo mundo viver em paz, né? E, enfim, eu acredito que tudo que a gente está falando, né, em relação às emoções individuais de cada um, porque, querendo ou não, nós somos seres individuais e nós temos isso, né? Mas o espírito coletivo que a gente, né, sente através, às vezes, de uma oração, né? De compartilhar, né, um momento como esse que nós estamos, né? Por que não dizer que isso aqui é uma oração? Né? Porque a gente o que a gente está falando aqui? São coisas da nossa cabeça mesmo, né? Com base no que, né, no que a gente lê sobre, né, os assuntos que a gente debate aqui e tudo mais, mas a gente está projetando algo de coração para as pessoas, né? Bom, pelo menos, né, eu acredito que eu veio com essa intenção e vocês também, né? E volto, né, ao mesmo tempo, a intenção, né? Porque é isso que vale, né? É isso que nos motiva, é isso que nos faz acreditar que o mundo pode ser melhor, e se a gente não acreditar, o mundo não vai ser melhor, porque vai passar o nosso tempo aqui, né? E se a gente não propagar uma mensagem positiva, as pessoas vão cada vez se desligar disso enfim, e aí no mundo, aí nas próprias redes sociais, e a gente vê assim uma expansão assim de valores assim até deturpados assim do que é o ideal de vida, né? Se prega muito uma imagem assim de materialismo, de conceitos até equivocados, assim, enfim, e as coisas, principalmente, né, falando de uma forma bem geral, as coisas erradas hoje estão de muito fácil acesso. Né? Tudo motivado pelo desejo, né? Pelo desejo ali enfim, pelo prazer momentâneo, né? E a psicologia fala muito disso, né? Da questão da busca pelo prazer imediato, né? Pelo excesso de dopamina liberada no nosso cérebro, né? E por mais que seja um processo biológico, né? Tem um lado espiritual também, né? Sim. Então, que é o que te motiva a procurar isso. Né? Até você
de várias coisas que você falou, eu estava lembrando que tem um outro livro muito maravilhoso que eu li bem recentemente, que é Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Que ele fala, né, muita coisa a respeito de Jesus, de como foi um excelente, justamente essas curas que vão muito além do que a gente sabe, porque a maior parte do que Jesus fazia era conversar com as pessoas. Então, às vezes, a palavra, um conselho, uma orientação que ele dava, era conversando com as pessoas. Então, dando um conselho, uma direção diferente para algo que elas não enxergavam. E o que eu ia falar da dopamina, existe um vício em dopamina. Né? Então, você faz alguma coisa, né? Inclusive ele coloca que os vícios, a gente pensa no vício da droga, cigarro, bebida, e não é só isso. Tem atitudes que a gente tem que a gente vicia. Então, tanto alguns prazeres, né, tipo relacionamentos, pessoas que às vezes não conseguem relacionamentos muito duradouros, é esse vício de dopamina, daquele início, né? Daí você tem aquele pico, a hora que começa a cair, a pessoa não quer mais, vai para outro, que tem aquele pico de novo. E assim pode ser com jogos, pode ser com o feed do Instagram. O feed do Instagram, pode ser, entendeu? Várias coisas. Que, né, que vem muito de encontro com essa questão que você falou da dopamina, que é químico também, mas é um vício. Tem pessoas que se viciam nisso e se elas não se controlam, acaba que fica num looping eterno ali, quanto tempo ela alimentar vai continuar. E não segue em frente, né? Não vai em frente dessa evolução, dessa reforma íntima. Exatamente. Esse livro que você comentou, Aline, eu já ouvi falar dele, né? Mas eu lembrei de um outro livro que eu li há muito tempo atrás, que era mais ou menos nessa linha, que já foi best-seller, um dos mais vendidos na época, que foi lançado, que é o Monge Executivo. Não sei se vocês leram, mas também nessa linha, né? Que preza a história de um executivo que foi lá para foi passar um tempo lá no Tibete, lá com os monges lá, e aprendeu várias lições que na vida corporativa dele, para ele era bobagem, né? E ali ele aprendeu a verdadeira essência da liderança, né? E quando se fala de liderança, aí volta na questão de Jesus, né? Que, querendo ou não, foi o maior líder que a gente conhece até hoje, né? Que levou o povo, tentou levar o povo para o caminho do bem, né? E quando se fala de liderança, temos exemplos maus, né? Que não vou citar o nome, mas, por exemplo, do Bigodinho lá, né? Sim, sim. Conseguiu mover uma nação para um extermínio, entende? O poder, né? É o poder, né? E aquela coisa, assim, né? E o destino dele era certo, né? Então, a mensagem, quando... Né, só a gente lembrar do legado, né? Quando se fala de Jesus, se fala sempre de coisas boas. Quando fala desse outro, né? A gente nem pode pronunciar o nome. Nem deve mesmo, né? Sim. Então, esses exemplos, né? De homens que ficaram com o nome na história da humanidade, eu vejo que tudo preza por isso, né? Pela tua serenidade, pela promover a paz, né? Boas ações, né? E quando a gente fala, voltando, né, lá para o início da conversa, para o Divaldo, né, é isso que ficou para ele, né? Não só o Divaldo, o Chico Xavier, né, e outros grandes homens, né, como foi também o Papa Francisco, né, que também falava, né, trouxe muita coisa nova nova, mas discussões para a Igreja Católica que eram tabus, né? Sim. Então, isso é muito importante. A gente vê que, por mais que às vezes a gente se assusta com coisas que estão acontecendo, e eu falei, né, do feed no Instagram, porque realmente a gente fica rolando ali o Reels, às vezes passou meia hora. Passou. Você ficou no sofá ali, passando o celular. É um vício, né? E que tipo de conteúdo você consumiu, né? Eu, assim, até acabo me prendendo por várias coisas que eu gosto no meu dia a dia, de trabalho, tal. Sempre parece coisa interessante, mas também tem muito conteúdo que te prende ali, que você fica, por que eu tô vendo isso, né? Claro, a gente manda uma bobagem ou outra para um amigo, né? Mas é normal, faz parte também, faz né, parte, né? Não é isso que eu tô falando, mas
se você deixar se prender por bobeiras que você vai fazendo todo dia, quando você vê... Você não faz mais nada. A gente que, né, estamos ao vivo no YouTube, né? Esses dias eu tava pensando, poxa, será que eu não tô numa bolha no YouTube aqui, tô meio viciado nesse negócio? Porque é aquela coisa, você se acostuma a ver sempre os mesmos canais, daí você abre o teu YouTube na TV, né? Daí você chega em casa, eu não assisto mais a TV aberta, né? Faz tempo. Ligo a TV, né, vou assistir um filme, né? E às vezes eu paro e me pergunto assim, será que eu não estou viciado nesse ciclo também? Será que eu não tenho que fazer esse exercício de me reciclar? Será que eu não estou fazendo isso para relaxar um pouco e sentar no sofá e liberar um pouco de dopamina porque eu estou estressado? Né? E, então, assim, essa busca por se autoconhecer, né, de buscar, eu acho que esse é o exercício que a gente tem que se preocupar, né? Porque o verdadeiro caminho mesmo para a verdadeira felicidade é esse que os grandes homens da humanidade já deixaram para nós, né? Não só grandes homens, grandes mulheres, né? Também. Sim. Então, a Joana, né? A Joana já foi em várias reencarnações uma mulher muito, muito evoluída espiritualmente, né? Uma história muito bonita dela, de uma das reencarnações dela, da Joana de Cusa, né? Eu nunca mais esqueci também que, como a gente já comentou aqui também, a gente geralmente vai em busca de acolhimento ou de um auxílio, de uma ajuda na doutrina pela dor, né? A maioria das vezes. Mas que bom, porque a gente sai e melhora justamente por isso, né? E eu digo que a dor não é um problema, e ela é um aprendizado. As dores são aprendizados para nós. E eu lembro que eu fui, e no dia de uma palestra, um palestrante da casa falou da Joana de Cusa, que ela falou para Jesus que ela não aguentava mais o esposo, que ela ia abandonar porque estava sofrendo, e ele também não acreditava em Jesus, e ela estava, né, seguindo já ele. E ao invés da palavra que ela achava que iria escutar, que não, venha para mim, ou então fique comigo, não, volte e ame-o. Nunca mais esquecer também disso, que a gente muitas vezes precisa persistir no amor, persistir nos relacionamentos. Eles são escolhas que nós fizemos algum dia. E tudo isso que você falou dos homens que vieram, que nos deixaram algum exemplo do bem e do mal, foram escolhas, né? E nós temos as nossas. Então, que tal nós escolhemos a vivência e o amor para que a gente siga? Quando chegar o ódio, a vingança, a traição, que é tudo que está passando, é isso? E tem tanta coisa rica que você pode escolher assistir. Você pode até ficar no Instagram, não tem problema. Claro, com limite ali, porque você tem mais coisas para fazer, né? Usar a cabeça, usar a mente, ocupar é muito bom, mas com coisas. E é nisso que entra esses homens, né? Você falou, Jesus. Quanta coisa boa ele nos deixou para a gente seguir, para a gente ler, para a gente assistir, porque vieram tantos outros, né? Com espíritos evoluídos em missão para nos esclarecer. E hoje, com a tecnologia, olha só o que a gente tem. Que bom, né? E também você colocou de Jesus os conselhos, né? Que sempre ele tinha essa palavra do conforto, do carinho, do acolhimento. E mais principalmente, sem nenhum julgamento. E isso também nós precisamos aprender. Porque se você amar e julgar, não é o amor. Piedade com julgamento não é amor. Eu acho que a gente está caminhando, nem sei quanto tempo faz que a gente está conversando aqui, mas eu acho que a gente vem caminhando para o final, mas eu queria colocar que eu acho que aqui a gente chega num ponto de juntar as coisas, né? Que Joana de Ângeles coloca dessa forma, Jung também, eu gosto muito dos orientais que sempre falam, e eu também sempre busco orientar as pessoas, principalmente nos atendimentos, né?
que, mesmo a gente falando da doutrina espírita, pensando no espiritual, mas a gente sempre fala que as coisas, né, existe um tripé que suporta a nossa estrutura, que é o nosso corpo físico, o mental e o espiritual. Então, se um deles falha, né, é igual um banco de 3 pernas. Se uma perna quebrar, ele cai. Então, não dá para deixar um de lado. Então, você falou da dor. A dor normalmente nos impulsiona a buscar uma cura. Se eu tiver um problema físico, que eu preciso buscar um médico. Mas a gente sempre se abala mentalmente e isso puxa também um desequilíbrio espiritual. Então, o apoio terapêutico da religiosidade nos traz esse apoio. Tanto da religiosidade, e que a gente encontra muito na doutrina espírita, é esse apoio paralelo também da psicologia, o que Joana de Ângeles com Divaldo trouxeram muito forte para nós, sem deixar de lado que a gente sempre está de olho no que está acontecendo no nosso físico também, né? E às vezes mesmo as dores físicas, às vezes a gente não presta atenção no que está acontecendo, porque está muito ocupado, se estressando, vendo notícias, Instagram, e não percebe que está precisando ir no médico. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa ter também de autoconhecimento, de conectar tudo isso que fica perdido em vários momentos, né? Vocês estavam falando e eu lembrei de uma música. Agora foi o quê? Foi esse mês? A gente foi no show do Humberto Gessinger, que é o fundador, né, do Engenheiros do Havaí e tal. Né? Eu estava lembrando uma música dele, que é a minha preferida, na verdade, do Engenheiros do Havaí, que é Simples de Coração, que de fato, né, às vezes tudo que a gente precisa é só ser simples, né? E tem uma frase, né, que é o refrão, né, que ele fala, né, que já perdemos muito tempo brincando de perfeição. Esquecemos o que somos, simples de coração. Que até é uma rima bem, né, bem simples, né, uma métrica bem básica, e é uma música muito bonita, e é exatamente isso, né, sermos simples de coração, né. E eu acredito que tudo que a gente falou hoje, né, sobre emoções e sobre, né, exemplos, né, de benfeitores da humanidade, se resume a isso, né, porque é ser simples. Você não é complexo. Né? Uma boa pessoa não é ser complexo. Né? Não exige, né, um grau de intelectualidade extremo, não exige... exige você ser humilde. Né? Ser uma pessoa que deseja o bem para os outros. Né? Então, acho que essa é a mensagem, né, que a gente tem que buscar, né, nessa nossa jornada, né? Então, eu acredito nisso, né? Mas, acho que já conversamos muito, né? A gente tem que deixar um pouco pro próximo episódio. Porque agora, né, estamos na nossa segunda temporada. E a gente acabou que fizemos, né, tudo muito em cima da hora, muito corrido, como sempre, mas aconteceu, né? Então, acredito que agora vamos retomar essa nossa segunda temporada e vamos buscar também divulgar um pouco mais, né, os episódios, né? Agora a gente já estamos estruturados aqui, né? E atualizar o Spotify. Vamos fazer promessas ao vivo e que fiquem gravadas, né? Para as pessoas nos cobrarem, né? Porque a gente tem que firmar esse compromisso mesmo para poder fazer esse projeto vingar, né? Então, certamente, esse episódio vai ficar no ar agora, muitas outras pessoas vão assistir. Tivemos uma baixa adesão hoje, poucas pessoas assistindo ao vivo, tivemos algumas interações, mas, de fato, né, a gente não conseguiu... Mandar antes também, coisa, mas logo... Mas a gente vai retomar o ritmo, vamos nos antecipar e os próximos episódios aí vamos fazer de forma mais estruturada e organizada. Mas eu gostaria muito de agradecer, principalmente a motivação aí de vocês estarem firmes e fortes aí no nosso projeto e vamos para frente. Né? E lembrando que os outros, né, acho que o segundo ainda nessa sequência falar sobre as emoções, a lei do amor, e a gente está muito aberto, né, Aline, para também algum tema, de repente, que surge no meio dessas ideias, desses
pensamentos e reflexões que nós temos aqui, que vocês coloquem para quem já está na doutrina, para quem não está, sobre algum tema que seja mais específico também, né? Não só ficar necessariamente tiver alguma outra abordagem, né? E também que daqui para frente nós vamos ter outros convidados especiais também na mesa, né? Não será só nós duas. Ou nós três. Ou nós três. Digo que sempre nós vamos variar isso, vai ser muito bom, muito gostoso compartilhar isso com todos e dividir isso, né? Esse projeto, né, Aline e Guilherme, que a gente começou em 2023, né? Uhum. Eu estava vendo os vídeos, foi 2023. A gente deu quase um ano de pausa também, né? Uhum. Mas já estava sentindo falta. Até conversei com a minha analista e ela falou assim, tá faltando coisas que te tragam esse preenchimento. Falei, uma das coisas era isso aqui. Sim, é muito bom. E eu queria também finalizar dizendo que é importante, assim como mexeu já em outros episódios com algumas pessoas, talvez os próximos mexam também. Então, quem está ouvindo, se quiser compartilhar com alguém que vá se sentir bem, independente de crença, independente de religião. São palavras que geralmente trazem um acolhimento, que é o que a gente busca. Então, pensando nisso, é que a gente aceita sugestões de temas, né, feedbacks positivos, negativos, sempre falo. Nos acompanhem. Vamos prometer aqui que devagarinho, em algum momento, eu vou atualizar o Spotify, para quem prefere o Spotify. E o que mais que eu ia falar? Acho que é isso. Então, muito obrigada. até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite.